taxa Selic está batendo 12,25%. E você sabe o que isso significa para os seus investimentos? Será que esse é o melhor momento para começar a investir em fundos imobiliários? Se você quer saber a resposta para essas perguntas, fique comigo até o final do vídeo que eu vou esclarecer tudo para você e te ajudar a montar uma carteira diversificada para o ano de 2025. E o que seria essa tão famosa taxa Selic? Essa taxa que está batendo aí seu 12,25%. A taxa Selic nada mais é do que aquela taxa responsável pelo controle da inflação. É a taxa básica de juros. Essa taxa, quando nós pensamos em fundos imobiliários de papel, tem um grande destaque, porque grande parte dos fundos imobiliários de papel estão atrelados ao CDI, e o CDI ele é regulado pela taxa Selic. Então, nesse primeiro momento, seria interessante pensar em investir em fundos imobiliários do segmento de papel. Mas eu pergunto a vocês, será que não vale a pena também investir nos fundos de tijolos? Já respondendo essa pergunta, sim, vale a pena. Principalmente para quem pensa ou para quem tem aquela estratégia voltada a aplicar e investir a um longo prazo, né? Que é a estratégia de buy and hold, que é a estratégia de investimento a longo prazo. E por que os fundos imobiliários de papel estão tão atrativos nesse momento aí de alta da taxa Selic? Bom, os fundos imobiliários de papel, eles investem preferencialmente em certificado de recebíveis. E esses certificados de recebíveis, eles estão atrelados ao CDI. Logo, como nós temos aí uma taxa Selic elevada de 12,25%, a tendência é que esses fundos tendem a pagar mais dividendos para seus cotistas. Então, estão aí com excelente oportunidade. Quero mencionar aqui 3 fundos, né? Inclusive, um deles fazem parte aqui do meu portfólio, que seria o KNCR11, que é um fundo que está bem descontado e pagando excelentes dividendos. O outro fundo de papel também, MXRF11, que é um fundo que é o queridinho aí dos investidores, porque é um fundo que ele tem uma boa gestão e paga consistentemente. Inclusive, no mês de dezembro, pagou 10 centavos por cota. E o fundo VRTA11, né, que é um fundo também do segmento de papel, que está aí com uma boa oportunidade, bem descontado. Lembrando que esses FIIs apresentados aqui para vocês não são indicações de compra. Sugiro que, se vocês tenham realmente interesse em investir em FIIs de papel, dê uma olhada na relação de investidor desses fundos para que você perceba, né, se realmente faz sentido você trazer esses fundos para a carteira de vocês. E os FIIs de tijolos? Será que vale realmente a pena investir nesses fundos com a taxa Selic tão alta? Bom, faz muito sentido a gente investir nos fundos de tijolos com a taxa Selic alta pensando no longo prazo, uma vez que a tendência dos fundos imobiliários do segmento de tijolo é que eles valorizem a longo prazo, né? Então, a ideia seria sempre a gente pensar numa estratégia em diversificação de carteira. Então, você pode ter ali, nesse momento de taxa Selic elevada, a maior parte dos seus investimentos em fundos imobiliários do segmento de papel, e balancear esses investimentos com fundos imobiliários do setor de tijolos. Por quê? Vamos pensar o seguinte: futuramente, quando toda essa situação passar e houver ali a calmaria, a tendência é que a taxa Selic ela vá voltar, né? Vai diminuir. E com isso você vai ganhar em cima dos fundos de tijolos, ou seja, no longo prazo você vai ter um retorno melhor nos fundos de tijolos. Quero indicar aqui para vocês alguns fundos de tijolos, né? Citei aqui 3 fundos de papel, quero citar 3 fundos de tijolos para vocês pesquisarem e ver se faz sentido você trazer para sua carteira. Então, aqui como fundos de tijolos, eu quero citar para vocês o HGLG, que é um fundo de segmento logístico, está com uma boa oportunidade também. O XPML11, que é um fundo de shopping, fundo que faz parte do meu portfólio, inclusive já me pagou também, né? E o outro fundo é o BTLG, que é um fundo de galpões logísticos, que também faz parte do meu portfólio. Esses fundos não são indicações de compra, mas assim, eu recomendo que vocês analisem, né, esses fundos e, se realmente fizer sentido para você investir nesses fundos, né, que vocês possam escolhê-los, né? Porque são fundos que têm pagado aí dividendos consistentes e tem um grande portfólio de imóveis, né? É mais fácil a gente fazer a análise de fundos imobiliários do segmento de tijolo, porque nós temos imóveis, né? Então se torna mais fácil. Então, se fizer sentido para você, são bons fundos para você aportar. Mas lembrem que é necessário sempre você buscar ler a relação de investidor, né, dos fundos, para que vocês vejam se esse fundo não está passando por nenhum problema, se faz sentido trazer para sua carteira. Então, esses são os fundos que eu queria apresentar para vocês do segmento de tijolos. Como balancear o seu portfólio? Essa aqui é uma boa pergunta. Por quê? Nós temos aí um contraste, né, entre fundos imobiliários do segmento de tijolo e do segmento de papel. Bom, como nós temos nesse momento a alta aí da taxa de juros para 12,25%,
como eu já mencionei anteriormente, faz muito sentido vocês pensarem em investir em fundos imobiliários do segmento de papel. Mas não pode se desprezar também a oportunidade de investir nos fundos de tijolos, pensando no longo prazo. Então, qual que seria o ideal de carteira, ou seja, o ideal de diversificação de fundos imobiliários nesse cenário que nós estamos atualmente? O ideal seria você manter ali uma maior parte em fundos de papéis, por exemplo, 60% em fundos de papéis e 40% em fundos de tijolos. Como eu disse para vocês, nos fundos de tijolos, vocês tendem a ganhar no longo prazo. Lembrando que a ideia da gente investir em fundos imobiliários é você pensar numa estratégia sempre a longo prazo, pensar ali na sua aposentadoria. Né? Então seria uma excelente diversificação, você fazer essa diversificação pensando sempre. Manter a maior parte em fundos de papéis, que seria ali em torno de 60%, e a menor parte em fundos de tijolos, pensando na valorização de longo prazo. Então, pensando aí no longo prazo, os fundos de tijolos teriam aí uma boa percepção de rendimentos. Pessoal, então, fez sentido para vocês essa análise que nós fizemos? Ou seja, vale mais a pena investir em fundos imobiliários do segmento de papel ou fundos imobiliários do segmento de tijolos? Eu quero que você comente, deixe aí nos comentários do vídeo, falando qual que tem sido a sua estratégia nesse momento aí de taxa Selic de 12,25%. Você tem investido mais em papel, fundos de tijolos? Qual que tem sido a sua estratégia nesse momento? Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, que acompanhou essa análise. E peço para você que se inscreva no canal e deixe seu like, pois isso vai ajudar o nosso canal a crescer e mais pessoas chegarão aqui até esse conteúdo, né? Então, agradeço a vocês todos aí. Um forte abraço para todos.